O quadro do horror brasileiro tem que ser pensado numa certa parcela a partir das próprias contradições e da própria formação social brasileira. Mas também uma outra parcela deste quadro tem que ser pensada a partir do horizonte mundial do modo de produção capitalista. Nós dizemos que o Brasil hoje está sob a espada da extrema-direita, mas também, se pegarmos as informações, os noticiários, e se formos para variados países do mundo, nós veremos que esta dimensão de extrema-direita é uma espada que está posta sob a cabeça dos Estados Unidos, que está posta sob a cabeça da América Latina, em todos os países da América Latina. Então, a Argentina cultiva lideranças de extrema-direita, a Bolívia teve um golpe anos atrás, liderado por figuras de extrema-direita, e assim por toda a América Latina. Também a Europa que se presumiu recentemente, após o horror que ela própria gestou da Segunda Guerra Mundial, a Europa que se presumiu civilizada, que se presumiu respeitadora de uma ordem liberal, ela vê nos seus pés, ela vê aqui na sua base o reflorescer de uma estrutura social de fascismo. Então, não só um fascismo, eu diria, fingido, porque em algumas circunstâncias a direita e a extrema-direita fingem não ser fascistas para poder avançar de modo fascista, mas em algumas circunstâncias até mesmo de modo declaradamente fascista. Agora, no final de 2022 e início de 2023, a primeira-ministra da Itália é uma senhora que se reputa neofascista, declaradamente. Então, esses casos vão brotando cada vez mais no terreno da própria Europa. E isto pelo mundo inteiro, África, Ásia, Oceania. Nós observamos a tragédia da organização do mundo. Por que a extrema-direita cresce no mundo? Em primeiro lugar, a extrema-direita sempre está posta como uma espécie de ativo da própria reprodução social capitalista. A estrutura do modo de produção capitalista presume a existência de uma extrema-direita. O capitalismo é um regime de exploração. As terras do mundo poderiam ser de todas e todos. Estas terras não nasceram, não existiram nos milênios atrás com cerca e muro. Alguém pegou para si e o resto ficou alijado disso. Pois bem, a riqueza do mundo é produzida pela classe trabalhadora e a classe trabalhadora passa fome. Se ela tecnicamente não passa fome, porque eu sei que alguém há de me acompanhar e pensar assim, eu não passo fome. Só que esta pessoa que me acompanha nesse momento há de perceber que a sua vida é uma luta constante, uma luta que nunca acaba e um progresso que nunca chega, porque é trabalho para pagar conta, trabalho necessário para pagar comida, para pagar hospital, para pagar remédio, para comprar livro para o filho, para comprar roupa para a filha e etc. De tal sorte que estou dizendo que mesmo que não se passe fome, a vida de uma pessoa não faz sentido, porque ela começa a sua existência e acaba a sua existência trabalhando para outros que ficam ricos às suas custas para poder, com isto, ver se sobra uma migalha para pagar o remédio a partir do qual, para curar a doença a partir da qual ele vai morrer. Portanto, esta vida não faz sentido. Se esta vida não faz sentido, se a maioria do mundo produz a riqueza do mundo e essa riqueza é tomada por uma minoria, a única hipótese desse sistema se manter é a hipótese do potencial de extrema-direita. Portanto, é preciso fazer com que essas massas, que são exploradas, que não veem sentido na vida, que vivem em depressão, cuja melhoria salarial, quando acontece, porque raramente acontece, o que acontece é retrocesso salarial, como foi nos governos Temer e Bolsonaro, que cortaram as condições salariais do país. Mas, eventualmente, quando acontece um aumento salarial, quem sai de R$ 1.300, que é o salário mínimo de 2023, e se dobrar este salário e chegar a R$ 2.600, a vida dessa pessoa continua não tendo acesso a elementos fundamentais da existência, sendo que esses elementos podiam ser dados para todas e todos. Nós não precisaríamos viver em sociedade capitalista para ter que pagar pelo médico, pelo remédio, pelo hospital, para ter que pagar pela escola de qualidade, para ter que pagar para ter um teto, para poder se conduzir de um lado para o outro. Poderíamos ter transporte público à disposição de todas e todos. Nós não precisaríamos pagar pela comida se a terra do mundo fosse de todas e todos nós. Come o que quiser quem tiver fome. Pois bem, mas como o sistema é de pagar, e a maioria não tem para pagar,
Então esse sistema é um sistema no qual as pessoas efetivamente sofrem. Por que a extrema-direita é fundamental? Porque eu preciso trazer grande parcela dessa população para que, mesmo sofrendo, creia que a causa do sofrimento é outra que não aquela real. Então é preciso manter uma expressiva parcela das populações do mundo sob crenças as mais variadas e mais absurdas. E estas crenças farão com que este povo explorado, farão com que este povo que não percebe as razões da sua exploração, acreditem que sua condição de sofrimento se deve a razões as mais variadas. Enfim, alguns acreditam que faltou sorte, outros acreditam que há uma divindade castigando, outros acreditam que é assim mesmo, não tem o que fazer. E estas explicações mais variadas, elas vão se mantendo, elas vão se acumulando, vão constituindo um caldo de cultura. Então, efetivamente, há quem diga que para melhorar a situação do povo, eu tenho que cortar os direitos trabalhistas do povo, porque assim, então, todos terão emprego e o mundo melhorará, e toda vez que, então, cortam os direitos trabalhistas do povo, passa ainda de modo pior, leva a sua situação a um modo ainda pior. Então, o que nós verificamos é que, de fato, as pessoas na sociedade são cultivadas para que não entendam por que o mundo é assim. As pessoas têm até educação, só que é uma educação técnica. Lhes falta educação crítica para entender por que o mundo vive como está. Estes instrumentos, estes modelos de organização de mundo da sociedade capitalista, eles são todos postos à direita, no sentido de que defendem, direita aqui, no sentido que se tinha historicamente, que se tem até hoje, de posições políticas em defesa do rico contra o pobre. Isto é ser de direita. Ser de esquerda é defender o pobre contra o rico, portanto, a dimensão é totalmente outra. Pois bem, o que nós temos aqui é um quadro no qual a sociedade capitalista tem que se manter à direita para que o pobre defenda o rico e para que o rico se mantenha na condição de exploração. E isto faz com que, muitas vezes, esta manutenção do capitalismo seja dada apenas pela ideologia. Então, aprendendo na escola, escutando na televisão, que via de regra, em maioria, é de direita, escutando nas religiões, ouvindo nas religiões sermões e conselhos mais variados, as religiões, via de regra, não todas, mas a maioria das religiões é levada ao conservadorismo, é levada ao reacionarismo. Então as pessoas são cultivadas socialmente para pensar assim. Mas em muitas circunstâncias, a fome, a falta de sentido da vida, falam essas coisas muito mais alto do que a própria ideologia. Quando a crise do capitalismo é enorme, quando a situação da reprodução social capitalista não tem emenda, não tem remendo, não tem band-aid que cure essa ferida, então não tem ideologia que sustente mais tanta exploração e o povo poderia se levantar nesta hora. Então, nós verificamos, inclusive, a ação política e institucional de extrema-direita. Que ação é essa? Golpe. Tira-se uma presidenta da República eleita legitimamente pelas razões mais improváveis do mundo, um tal tipo penal que nunca existiu em código penal nenhum do mundo, que é pedalada fiscal, e uma série de outros crimes cometidos depois do golpe pelos presidentes posteriores. Ninguém nem viu o cheiro de acusação de crime para isto, e a que não cometeu crime é tirada sob a falsa acusação de um crime. Então, o que estou dizendo é que quando faltam instrumentos para manter o povo garroteado, o povo explorado, vai que esse povo se levanta e então, nesse momento, vem golpe, vem perseguição direta, vem, inclusive, braço armado da repressão estatal e social perseguindo as vítimas de sempre, vem retrocessos sociais. Isto faz com que, então, a sociedade seja levada a uma margem de extrema-direita, seja levada a uma margem de repressão social ainda maior, porque o povo passando fome, não aceitando passar fome e não vendo sentido na vida, para que esse povo não se levante e transforme o mundo, é preciso aumentar a dose de repressão contra o povo. E é isso que nós verificamos no Brasil, que está em crise do capital, é isso que se verifica nos Estados Unidos, onde milhões de pessoas não têm teto e dormem num carro, dormem debaixo de uma marquise, isto no país mais rico da sociedade capitalista mundial. Então, estas sociedades que não fecham a conta, que não têm solução, nas quais o pobre morrerá pobre, estas sociedades têm que aumentar a repressão. Então, perseguem-se os trabalhadores e as trabalhadoras,
perseguem-se as lideranças sindicais, persegue-se todo o campo de luta progressista desses países. Então, as esquerdas que lutam pelo povo desses países passam a ser perseguidas. Presidentes que buscam fazer benefícios para o povo são golpeados, como o próprio Evo Morales assim o foi na Bolívia, como Rafael Correa depois foi perseguido no próprio Equador, como Lula foi preso aqui no Brasil, como Dilma, que sofreu impeachment. Mas isto é histórico, já desde João Goulart, que foi golpeado, desde Getúlio Vargas, que deu um tiro no peito para não ser golpeado. Enfim, historicamente, quem fizer qualquer luta em favor do povo será perseguido. E quem defender o capital passará pelas televisões do mundo e pelas igrejas do mundo como sendo alguém de Deus e alguém muito bom. Então, o que estou dizendo é que, efetivamente, esta estrutura atual do mundo é uma estrutura de crise do capitalismo. O capitalismo não fecha a conta em nenhum país do mundo. A Europa está em crise, os Estados Unidos estão em crise, o Japão está em crise. Tenta-se resolver a crise mediante guerra, então os Estados Unidos tentam tomar a Ucrânia e destruir a Rússia e fazem lá, inventam uma guerra qualquer, de tal sorte que o que temos aqui é um quadro de desagregação social muito grande. Neste quadro tem que crescer a extrema-direita, tem que crescer, inclusive, estas margens possivelmente fascistas de todas estas sociedades, como foi o caso do fascismo, como foi o caso do nazismo no começo do século XX, tanto na Itália quanto na Alemanha, mas também por grandes regiões do mundo. Então, para manter um povo subjugado, sendo que este povo não aguenta mais viver como se vive, há duas armas fundamentais. Uma delas é a ideologia. Explicar para o povo o contrário da verdade, o contrário da ciência. Então, dizer que o povo está assim porque a culpa é da orientação sexual do grupo tal e qual, e a causa é o capitalismo, não é como goza alguém, mas é assim que se explica. A causa disso é porque raças distintas estão tomando poder. A causa disso seriam os imigrantes. A Europa explica muito assim e os Estados Unidos explicam muito assim sua realidade. E os imigrantes não têm aqui uma questão decisiva no impacto econômico, é residual. A causa da crise do capitalismo europeu é a própria Europa e sua economia capitalista, não é o imigrante. Só que o povo, que não é levado a saber disso, passa a bater no imigrante. Então nós vemos aí perseguições, xenofobia, homofobia, machismo, patriarcalismo, racismo, perseguição a sindicatos, perseguição à classe trabalhadora. As trabalhadoras e os trabalhadores passam a ter vergonha de se chamarem trabalhadores, e é a pessoa que está na luta cotidiana da vida, que alugou um carro para transportar pessoas por aplicativo para lá e para cá, ela não se chama mais trabalhadora, ela não se identifica mais com a classe trabalhadora, ela não vai agradecer ao sindicato e ao partido de luta trabalhadora por estarem na luta, ele vai se chamar empresário de si mesmo, ele vai se chamar empreendedor de si próprio. Então, a ideologia do capital venceu, porque ela foi posta na cabeça das pessoas que sofrem. A ideologia é a primeira etapa. Se ela mesmo não der conta, então tem o outro lado. Repressão, guerra, bala, tiro, golpe e tantas outras estruturas mais. Via de regra, o capitalismo, quando está em circunstâncias nas quais a sua reprodução anda sem muito sobressalto, ele se basta só com a ideologia, só mantendo o povo pensando conforme o interesse do capital contra o próprio povo. Mas quando o capitalismo entra em crise, além da ideologia, que é ainda mais reforçada, entra em cena nesse momento a repressão. Portanto, entra em cena o golpe, entra em cena a bala, o tiro, o militarismo, a morte, porque nem sequer a ideologia tem dado conta. O que nós vivemos no Brasil e no mundo nestas décadas primeiras dos anos 2000, efetivamente é um quadro no qual a ideologia da exploração ela tem sido cada vez mais ampliada, mas ao mesmo tempo a repressão cruel e sangrenta do capital contra o povo, esta repressão tem aumentado de modo exponencial e este é o quadro que nós vivemos tanto no Brasil quanto no mundo. Um quadro de um capitalismo em crise, com uma extrema-direita cada vez mais garroteando o mundo, cada vez mais sangrando a classe trabalhadora do mundo, sob aplauso de uma boa parte da própria classe trabalhadora.